Nicolas Ferreira chega a Brasília com uma multidão e deixa Moraes e o STF em pânico. Acorda, Brasil! Então, meu bom dia para você que é de direita, que tá feliz, animado, reenergizado com essa caminhada do Nicolas, assim como eu tô. Hoje a multidão que o Nicolas está liderando vai para um protesto em Brasília e isso tá deixando a esquerda, o Supremo, apavorados. A ponto da PGE e do STF tentarem agir para impedir que o Nicolas saia vitorioso dessa. Mas eles não vão conseguir e eu vou te mostrar isso agora. Gente, hoje o Nicolas termina essa caminhada dele com uma entrada triunfal em Brasília. Olha ele aí e a multidão que está acompanhando ele. Mas isso não foi uma simples caminhada, não. Isso foi uma verdadeira peregrinação para acordar o Brasil sobre todos os absurdos, abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes com os envolvidos de 8 de janeiro, com o Bolsonaro e com o nosso país. Essa marcha ela também serviu para outros propósitos, para pressionar pela criação da CPMI do Banco Master, que já atingiu agora todas as assinaturas necessárias e está sendo puxada pelo senador Eduardo Girão, do Partido Novo, que também vai estar hoje lá no protesto. É impressionante a capacidade de mobilização do Nicolas, da direita. Veja como está acontecendo aí a mobilização de milhares de pessoas em apoio à caminhada. Seja caminhando, seja pessoas que vão lá, acompanham, vão nas cidades para receber essas pessoas que estão peregrinando. Agora, isso tudo não impediu o Moraes e o PGR de tentarem atrapalhar ou até perseguir aqueles que se manifestassem em apoio aos objetivos da caminhada. Enquanto eu te explico isso, eu queria agradecer você por ter assistido até aqui, por você estar aqui nesse canal, por você apoiar o trabalho, mas por você fazer parte desse trabalho, por você fazer parte dessa comunidade, você sempre deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso faz com que a voz dessa nossa comunidade, daqui que está aqui junto, formada aqui nesse canal, chegue mais longe, impacte mais pessoas, faça mais a diferença. E vejo então, gente, que Moraes, como Moraes, aliás, ele decidiu que manifestações e acampamentos perto da Papudinha são proibidas. Ué, Deltan, mas você mostrou isso aí ontem. O que isso tem a ver com a caminhada? Gente, essa decisão ela não veio aleatoriamente. Claramente ela foi influenciada, motivada pelo medo da caminhada do Nicolas, que poderia, na visão do Supremo, ao menos passar pela Papudinha e demonstrar um apoio e solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Alexandre de Moraes não quer que isso aconteça de forma alguma. Porque isso vai mostrar a força da direita e tudo que o Moraes quer é destruir essa força, é desmobilizar a direita, é fazer o Bolsonaro desaparecer no vácuo. Ou você acha que seria coincidência que durante a marcha para Brasília que foram proibidas as manifestações da Papudinha? O Moraes quer que o Bolsonaro seja esquecido, largado na prisão, mas ele não contava com o poder de mobilização da direita e com o erguimento, com a iniciativa de alguém como Nicolas Ferreira. Por isso que ele tem que aí proibir as manifestações, censurar perfis, derrubar jornais, perseguir revistas, tudo para impedir que a direita tenha voz. Aliás, a decisão ela também veio depois do Nicolas divulgar que a caminhada também tinha como objetivo pressionar os poderosos de Brasília em favor da criação da CPMI do Banco Master. E olha, gente, o Moraes ele tem motivos de sobra para não querer a realização dessa CPMI. Tanto pelo envolvimento dele e da família dele, quanto também pelo envolvimento do Dias Toffoli nesse rolo todo. Por isso, a direita tem que seguir pressionando e seguir dando destaque para essa caminhada do Nicolas. E hoje vai ser o grande dia. Deixe aqui então o seu comentário de apoio a essa caminhada e bora acordar o Brasil. Nicolas Ferreira resgatou a esperança da direita, reenergizou o campo conservador e foi um exemplo de liderança. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar quais foram as principais lições e aprendizados desses 7 dias exuberantes em que Nicolas reacendeu a chama da esperança da direita e do Brasil, mostrando que, se mais brasileiros acordarem, não vai ter para ninguém. Eu vou dividir isso em 3 pontos. Primeiro, a capacidade de mobilização do Nicolas. Segundo, como que isso apavora o STF. E terceiro, como a esquerda treme diante da força da direita. Bora então direto ao primeiro ponto. Nicolas Ferreira mostrou que a direita ainda domina a capacidade de mobilização da sociedade brasileira. Ele liderou uma multidão que dominou as ruas e até estradas do Brasil. E ele liderou pelo exemplo.
Ele saiu sozinho de Paracatu, em Minas Gerais, no dia 19 de janeiro e percorreu 240 quilômetros a pé pela BR-040. Dá uma olhadinha aqui no mapa o trajeto que ele fez. Você vê aí o Brasilzão, você vê aqui Minas Gerais, Goiânia, dentro de Goiânia aquele distrito federal, né, onde fica Brasília, e vamos aproximar aqui para você ver mais de perto, ó. Ele saiu então ali, ó, de Paracatu, passou por uma série de cidades, Cristalina, São Bartolomeu, Lusiânia, Valparaíso de Goiás, chegando a Brasília. E presta atenção num detalhe aqui perto de Brasília, ó. Nicolas poderia facilmente ter desviado a caminhada aqui, ó, para passar pela Papuda. Vocês estão vendo aqui a Papuda perto de Brasília, ó? Não era distante, tinha duas rotas alternativas. E ele poderia passar pela Papuda. Você está vendo agora a razão pela qual Alexandre de Moraes deu a decisão proibindo manifestações perto da Papuda? Por medo dessa caminhada do Nicolas. Aconteceu essa decisão justamente na semana. Ele arranjou uma desculpa lá, gente acampada, e deu essa decisão por medo da caminhada do Nicolas passar perto da Papuda. Ah, Deltan, mas o Bolsonaro está na Papudinha. Dá uma olhadinha aqui, ó. A Papudinha, ela fica dentro do complexo penitenciário da Papuda. É um prédio que fica ali. Então, vejam aí essa trajetória que o Nicolas fez, 240 quilômetros. Isso aí, gente, em 7 dias, dá 34 quilômetros por dia. É perto de uma maratona por dia. Muitas lesões, escoriações, bolhas nos pés, picadas em insetos, curativos, tudo mandando uma mensagem clara. Nós estamos dispostos a fazer sacrifícios pelo Brasil. Nós estamos dispostos a fazer sacrifícios para acordar o gigante adormecido. Acorda, Brasil. E o Brasil acordou. O Nicolas, com essa caminhada, ele conseguiu mobilizar, gente, 18 mil pessoas. 18 mil pessoas. Vou repetir. O Nicolas Ferreira conseguiu mobilizar 18 mil pessoas com essa simples caminhada, com uma marcha. O que é algo altamente exigente, extenuante, sacrificial. E esse aí, a meu ver, é um número bastante conservador. Afinal, esse aí é o número da USP, né, gente? E você sabe, né, o número da USP. Então, pelas imagens que a gente viu nos últimos 7 dias e por essas imagens aéreas que você vê aí do evento de ontem, num dia de chuva, difícil das pessoas se deslocarem lá, na maior chuva em Brasília, por essas imagens, a minha aposta é de que foi muito mais gente do que 18 mil pessoas. O Nicolas fez algo incrível, de modo totalmente contrário àquilo que a esquerda faz. Não foi organizando uma manifestação durante meses, não foi pagando para algum líder sindical para colocar gente lá, não foi pagando para movimento social de extrema esquerda, não foi dando pão com mortadela, não foi com autoritarismo, foi apenas pelo exemplo. Exemplo mostrado nas redes sociais. Ele não chamou, ele não conclamou, não deu nada, mas as pessoas seguiram um exemplo. Ele começou a marchar sozinho e, de repente, milhares de pessoas estavam com ele de forma completamente orgânica, espontânea. E se a gente for contar nas redes sociais, pelos likes, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas. E a linguagem dessa manifestação, ela não é uma linguagem ideológica. Nicolas acertou nisso. Usou uma linguagem de fé, de união, de diálogo. E isso sensibiliza até pessoas da própria esquerda. E tudo isso, é claro, incomoda muito o establishment e, em especial, o STF, que é uma instituição completamente política e, por isso, se apavora quando um povo se manifesta. Enquanto eu te explico isso, eu queria agradecer você por ter assistido até aqui, deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso tudo faz com que a nossa voz conjunta dessa comunidade chegue mais longe. Mas vamos aqui ver isso, ó. Ministros do Supremo ficaram incomodados com essa mobilização do Nicolas e não só saiu aquela decisão do Moraes proibindo manifestações na Papuda por medo, mas eles tentaram dizer que a manifestação, a caminhada do Nicolas, atrapalhou a ida do Bolsonaro para a prisão domiciliar. Eu já mostrei isso aqui no canal. Mostrei para vocês há poucos dias aqui num vídeo o que eles claramente tentaram fazer, que foi dividir a direita nos bastidores e culpar o Nicolas pela falta de vontade deles mesmos de cumprir a lei e de dar a Bolsonaro o que era de direito. Ou seja, é a velha tentativa de culpar a vítima, gerar remorso, divisão. Inclusive, o Nicolas ele deixou bem claro que o ato dele era de total respeito pelas instituições e pelo Estado Democrático de Direito, para não deixar brechas para que um certo ministro use os inquéritos dele para prejudicar o Nicolas ou as pessoas que estavam lá. Olha aqui o que o Nicolas disse, ó.
Nós não vamos vencer a tirania de Moraes na marra. Nós não vamos ganhar assim. Nós não vamos vencer invadindo nenhum lugar. Sabe como que a gente vai vencer? Acordados, ativos, falando, usando a sua voz. Gaste a sua energia para poder conversar e dialogar. Inclusive, o Nicolas foi exemplo de liderança ao demonstrar grande preocupação com a segurança e bem-estar dos participantes quando ele foi visitar aqueles que foram atingidos por um raio na manifestação. O que foi um evento fortuito, ou melhor, foi um infortúnio, algo possível de acontecer em qualquer lugar aberto, com um grande público, em condições meteorológicas ruins, em estádios de futebol, durante shows, festivais, feiras, na praia. Não é algo de responsabilidade do Nicolas, como a esquerda e parte da imprensa quis fazer parecer. Até porque cada pessoa que estava lá, como eu disse, estava por decisão própria, com a mesma atitude dele, dispostas a mostrar que vale a pena lutar pelo Brasil. E isso me leva ao meu terceiro ponto. Como que a esquerda tem medo disso e dos protestos à direita? A esquerda ela já mostrou que a capacidade de mobilização dela, mesmo com os movimentos sociais de extrema esquerda, como MST e MTST, é quase nula. Ela foi se esgotando ao longo dos anos. Aí, quando eles se deparam com essa capacidade do Nicolas, ela fica aterrorizada. Ela tentou colocar a responsabilidade de um raio até em cima do Nicolas. Dá uma olhadinha no que disse o Lindeberg Farias aqui, líder do PT. Olha aqui ele, ó, nesse post dele. Irei apresentar uma representação à Polícia Federal para apuração de responsabilidades do Nicolas e demais organizadores. A liberdade de expressão e manifestação política não autoriza colocar vidas em risco. Em seu discurso, preferiu atacar Alexandre de Moraes, dizer que é só o começo e terminar com oração contra a corrupção. Justo quando explode o escândalo do Banco Master, Vorcaro no centro, ligação com Fabiano Zettel, Igreja da Lacoinha, o próprio Nicolas. Ah, blá, 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 blá. Quanta mentira, gente. Antes a gente já sabia que a esquerda achava que qualquer coisa era culpa da direita. Mas agora até um raio foi culpa da direita. Deus tenha misericórdia de nós, por essa esquerda sem noção, abusiva, que ataca, que usa golpe baixo. Pior ainda, a gente é mentir dizendo que ele atacou Alexandre de Moraes e que ele, Nicolas, tem ligação com o Banco Master. É muita cara de pau. O Lindbergh, o lindinho da Odebrecht, ele não fala nada sobre as ligações do próprio Moraes com o Banco Master. Diz que o Nicolas tem ligação com o Vorcaro, mas não fala do contrato de quase 130 milhões de reais do Master com o escritório da família do Moraes. Sem falar do Toffoli. Sem falar do Jacques Wagner, do Guido Mantega e das ligações deles com o Master. Isso tudo é para a gente aprender que a gente não pode parar de acreditar no futuro e nós estamos na direção certa. E a gente sabe isso quando a gente vê que a gente está incomodando o STF e a esquerda. Mas e você? O que você achou dos resultados dessa caminhada, dessa grande marcha pela esperança por acordar o Brasil? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários.